Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu me chamo André Fernandes e estou deputado estadual aqui pelo estado de Ceará. E hoje eu queria conversar com vocês sobre o fim das liberdades individuais e o avanço da China aqui no estado de Ceará. As etapas e as frentes que governantes totalitários têm usado para tirar sua liberdade. E o perigo que o povo aqui no estado de Ceará está vivendo sobre a grande ameaça da China. Tá? Em primeiro lugar, vou fazer uma pergunta objetiva. Se 3 ou 4 anos atrás alguém dissesse que você não poderia ir tomar um banho na praia porque a guarda municipal iria te prender. Você não poderia se manifestar nas ruas porque a polícia militar iria te prender. Você não poderia ir trabalhar porque a prefeitura ia fechar o comércio e dizer que você não pode trabalhar. Você teria que voltar para casa cedo porque o governo iria instalar um toque de recolher. Você, inclusive, teria limitação na compra dos seus produtos no comércio porque o governo iria definir o que você pode ou não comprar. Se 3 ou 4 anos atrás alguém dissesse isso para você ou para quem quer que seja, o povo iria à loucura. Iria fazer um escândalo, iria fazer um vídeo revoltado e ia dizer que estava diante de um fascista, nazista, ditador que estava falando absurdos e absurdos. E eu concordo. Mas o que me indigna não é que hoje, 2021, governantes têm agido exatamente da mesma maneira como Hitler agiu, Mussolini agiu, Stalin agiu, Mao Tse Tung agiu. Não. O que me indigna é saber que tem gente que consegue aplaudir as atitudes desses governantes. Não só isso, o que me indigna mais ainda é saber que tem gente que se diz conservador, mas que por causa do momento que enfrentamos pandemia, essas são atitudes necessárias. Vê em que ponto chegamos. Já foi instalado na cabeça, na mente desse povo, que as liberdades individuais estão abaixo das atitudes dos governantes. E que a Constituição Federal é um mero detalhe. Quando no seu artigo 5º fala sobre as liberdades, os direitos individuais, o direito de vir, a liberdade do culto religioso, o direito de trabalhar, e que no seu artigo 60 da Constituição Federal de 88 fala sobre as cláusulas pétreas. Ou seja, se a Constituição, porventura, venha a ser alterada através do Congresso, algumas cláusulas não podem ser alteradas, alguns artigos não podem ser alterados, incluindo esse artigo das liberdades individuais. Vê só, as liberdades individuais são tão importantes que mesmo que a Constituição seja alterada, ela não pode ser retirada, ela não pode ser alterada. São chamadas cláusulas pétreas. Mas hoje, para esse povo que consegue aplaudir as atitudes dos governantes, a Constituição Federal se tornou um mero detalhe. Que fique claro, nenhuma ditadura, nenhum governante totalitário executa o seu plano da noite para o dia, de solavanco. Isso leva tempo, é todo o processo. O governante, o ditador, precisa entender o que o seu povo vai aceitar ou não, precisa conhecer o seu povo. Por exemplo, o Hitler, antes de chegar ao ápice de sua loucura, nos anos de 33 a 45, antes de chegar no ápice de sua loucura, Hitler começou a disseminar pelo menos uma década antes as suas ideias, as suas opiniões, o que ele pensava. E aos poucos foi vendo algum tipo de reciprocidade do povo alemão, aos poucos foi colocando na mente do povo, e quando ele percebeu que ele já tinha formado, já tinha estruturado, já tinha colocado na mente do povo coisa suficiente, executou seu plano. Inclusive, isso é uma estratégia de guerra que está aqui no livro de Sun Tzu, A Arte da Guerra. 3º capítulo, quando fala sobre, e eu vou aqui ler para vocês, sobre o ataque por estratagema. Por consequência, está dito, se conhecer o inimigo e a si mesmo, não temas o resultado de 100 batalhas. Você tem que conhecer o inimigo. E aqui eu estou falando de uma atitude do ditador para o povo. Ele tem que conhecer o seu inimigo, que é o povo, que é a liberdade. Já do povo para o ditador, existe aquela velha e conhecida fábula do sapo na água fervente. Todo mundo conhece. Se você pegar uma bacia de água e ferver o máximo possível e jogar um sapo dentro, ele vai pular, porque ele não vai gostar da temperatura, obviamente. Mas se você pegar uma água com aguinha, uma bacia, colocar uma água fresca e jogar um sapo dentro, e ir fervendo a água aos poucos, o sapo vai ficar lá, se refrescando, depois se aquecendo. E quando perceber que está quente demais, ele não consegue mais sair. Vai ficar lá, bem pousista, bem bonitinho, deitado, cozido, morto.
porque, enfim, quando percebeu já era tarde demais. Então você vê que leva um tempo. O ditador conhecendo o povo, conhecendo aqueles que posteriormente estarão abaixo dele, bem como também o povo leva um tempo aí absorvendo essas estratégias do ditador. As coisas vão acontecendo aos poucos. E tem gente que não consegue entender isso, tem gente que não consegue entrar na mente que, aos poucos, o seu direito indo embora, a sua liberdade se acabando, você está dando um aval, carta branca para que governadores totalitários, tiranos, tiranetes, tirem mais ainda a sua liberdade, talvez o seu direito de viver. Por exemplo, no dia 1º de abril de 1933, a Alemanha nazista executou seu plano, primeiro plano, nacional contra o povo judeu. Que foi o quê? O boicote nacional aos comércios do povo israelita. E que naquela data, 1º de abril de 1933, as tropas de choque, os soldados nazistas, se postaram ostensivamente em frente aos comércios do povo judeu e pintavam lá a estrela de Davi, que é aquela estrela de 6 pontas, e colocavam placas do tipo: Alemanha, cuidado, não comprem do povo judeu. Porque bem antes disso começaram a plantar a ideia de que o povo judeu era o problema da Alemanha. Houve toda uma estratégia, houve todo um percurso até chegar nesse ponto e o povo começou a absorver. De fato, o povo judeu é um povo abençoado, de onde eles pisam, eles conseguem ser bem-sucedidos. E assim era um povo judeu que morava na Alemanha. Desde os que serviram no exército alemão, desde o povo judeu que era cientista, que eram famosos, que eram bem financeiramente falando. Então, a ideia de que o povo judeu era o problema da Alemanha nazista começou a entrar na mente do povo. Daqui a pouco, isso que eu acabei de falar começou a acontecer. 1º de abril de 1933. Primeiro boicote nacional, primeiro execução de um plano nacional contra o povo judeu. Está aqui um soldado nazista, em frente ao comércio judeu, a estrela de Davi, uma placa mandando o povo não comprar lá. Ah, André, mas E tem gente que diz: ah, André, mas realmente, esse povo nazista merece ser esculhambado, são os ditadores, são ditadores. Só que tem gente que acha isso absurdo e aplaude, como, por exemplo, o governo daqui do Ceará chega e fala que mercantil A ou B é essencial ou não. Ah, o mercantil é essencial, um shopping não é essencial. Para Hitler, para a Alemanha nazista, os comércios do povo judeu não eram mais essenciais. Acredito que uma criança de 10 anos consegue ver a semelhança entre as atitudes e que aos poucos eles vão agindo, vão tirando mais sua liberdade, vão tirando seu direito de vir. E como é que eles vão fazer isso? Eles vão chegar para você e vão dizer: olha, eu quero que você fique em casa porque eu quero que você se torne um mero miserável, dependente do Estado e que a gente esteja acima de você sob qualquer circunstância. Não. Eles vão fazer isso sob a temática do medo. Eles vão usar do medo para te impor as regras. Assim como na Alemanha nazista fizeram, assim como Stalin também colocou seus planos em dias através do medo. Ditadores, tiranos, aqui no Brasil, aqui no Ceará, estão fazendo, fizeram e continuam agindo sob o medo. Se você é pai ou mãe e tem uma criança em casa, ou convive com alguma criança em casa, e você não quer que, por acaso, em algum minuto de desatenção, aquela criança fuja de casa para brincar na rua, você não vai dizer: meu filho, não faça isso, porque é perigoso. Hoje em dia o mundo está muito perigoso, existem estupradores, existe o caso de um... Você não vai explicar o teor completo, você vai simplesmente dizer: filho, não vá para a rua, porque senão o velho do saco vai passar e vai lhe levar. E vai lhe juntar com várias criancinhas, chorando e tal, e você vai entrar na mente daquela criança através do medo. Você não vai explicar, você vai colocar o medo, e a criança vai absorver o medo e vai concordar com as suas regras. É assim que os governos, assim que os governantes têm agido, através do medo. E vê só que interessante. Todas as etapas que construíram através do medo, eles precisam de algumas frentes. Eles precisam dominar a narrativa para te colocar o medo. A imprensa, hoje, quando se fala em imprensa, apenas uma pequena parcela da sociedade tem ciência do que é imprensa, e acredito que uma maior parte da sociedade ainda é um povo alienado que acredita em tudo que vê. Tem gente da minha família que não sai de casa, nem na calçada, porque se sair na calçada, acha que vai se deparar com multidões de pessoas dentro de saco preto, passando o caminhão e levando o povo e jogando dentro de um riacho, dentro de um buraco.
porque estão vivendo uma realidade paralela criada pela imprensa. A imprensa que tem agido como um organismo de desinformação, um organismo desinformante, que tem como objetivo simples e puro de emplacar aquela narrativa e cooperar com atitudes dos nossos governantes totalitários. Christian de Rose escreve no seu livro Fake News, Quando os jornais fingem fazer jornalismo, uma frase bem interessante. Ele fala que nas últimas décadas o que está em perigo não é a liberdade de expressão, propriamente dita como alguns querem, mas sim a liberdade de dizer certas verdades. Eles tentam emplacar a verdade deles. Ponto final. Por exemplo, aconteceu recentemente um caso onde uma TV foi para um cemitério e nessa filmagem, no cemitério não estava havendo nenhum enterro, nenhum velório. O rapaz de cima de um apartamento vizinho ao terreno ali do cemitério filmou tudo do seu celular, do seu aparelho telefônico, e ele ficava dizendo o que estava acontecendo. E ele dizia, olha, eu moro aqui, eu não estou vendo o enterro diariamente. Aliás, é raro eu estar vendo alguém sendo enterrado aqui. O povo está tudo sem máscara, não está tendo distanciamento social, mas na hora de filmar, olha, aí o cara lá coloca máscara, se veste todo de branco, pega uma pá e começa a jogar a terra em um túmulo vazio. E a câmera filmando. Ou seja, uma peça teatral, uma mentira, uma farsa, um fake news. E aí esse vídeo viralizou. Ele falando, olha, o povo está mentindo, não está tendo enterro, não está tendo nada. Posteriormente, o UOL, a imprensa, o jornal UOL, veio e falou que aquele rapaz que estava no apartamento lá em cima filmando, estava agindo com fake news. Que ele mentiu a dizer que o povo da TV estava mentindo. Porque o povo da TV não estava mentindo, eles estavam apenas fazendo imagens ilustrativas. Vê só, a imprensa diz que quem estava mentindo foi o rapaz que filmou tudo. Porque a TV não estava mentindo, estava fazendo imagens ilustrativas. E o selo de fake news não foi para a TV. O selo de fake news foi pregado na testa daquele cidadão que mostrou toda a verdade. E eles conseguem emplacar a narrativa deles através da imprensa. A imprensa é criminosa em sua parte, propriamente dizendo. O professor filósofo Olavo de Carvalho fala no seu livro A Nova Era e a Revolução Cultural algo interessante sobre a imprensa, sobre os jornalistas. Na página 172 ele fala: a duplicidade de critérios é tão patente, tão descarada, que ela basta para mostrar que o jornalismo nacional está morrendo, substituído pela propaganda pura e simples. Muitos jornalistas negarão isso, fazendo-se escandalizados, mas suas caretas de dignidade afetada não me convencerão. Pois eles próprios não escondem seu orgulho de ter abandonado as antigas regras de objetividade e isenção para adotar uma ética de dirigismo militante. Não querem mais ser meros portadores de notícias, querem ser agentes de transformação social. São pessoas que estão cooperando para atitudes desses tiranetes aqui no Brasil, no Ceará também. No livro Meias Verdades, Velhas Mentiras, a estratégia comunista de embuste e desinformação, excelente livro, também trata um pouco sobre a imprensa e sobre como Popov agia. Vê só, na página 64 fala: o manual de Popov definia desinformação como um meio para criar condições que favoreçam o ganho de vantagens estratégicas sobre o oponente. A desinformação, especificava, deveria funcionar de acordo com os requisitos da estratégia militar e da diplomacia, sempre, sob quaisquer circunstâncias, subordinada à política. Ou seja, a desinformação é uma frente fortíssima e ampla nessa luta para tirar as liberdades. Assim, a imprensa tem agido. Graças a Deus temos a internet. E que bom que temos a internet para, se a imprensa mentir sobre A, a gente falar sobre B e mostrar a verdade na internet. Acontece que, obviamente, eles não iriam deixar por isso mesmo. E aí é onde entra outro ponto importante para eles emplacar a narrativa. Os checadores de fatos, check-fact. Que fique claro que hoje os maiores checadores, agências de checagem de fatos aqui no Brasil, Estadão, Lupa, enfim, são filiadas e vinculadas à IFCN, International Fact Checking Network, que é um mecanismo criado pelo Instituto Poynter para checar fatos. Isso em todo o mundo. Tá, André, mas o que é que tem a ver que
os checadores de fatos do Brasil são filiados à IFCN, International Fact Checking Network, criada pelo Instituto Poynter. Acontece que um dos fundadores do Instituto Poynter é a Foundation to Promote Open Society, do bilionário George Soros. Você acha que um militante bilionário como George Soros não tem um pouco de dedo sobre agências de checagens? Afinal, quem checa os checadores? Você já viu alguma checagem de fato em uma publicação de esquerda? Você já viu uma dessas agências de checagem de fatos checando falas de Lula, de Ciro, de pessoas que são contra a direita, contra o conservadorismo? Eu sei que a resposta é não. Porque, enfim, a checagem é seletiva. Por exemplo, digamos que você vem e você lê esse livro aqui, Holodomor. Você vai entender o que foi o Holodomor, o genocídio que aconteceu na Ucrânia entre os anos de 1931 e 1933 e que causou provavelmente em torno de 12 milhões de mortos. Você vai ler o livro, você vai se indignar e você vai fazer um textão no seu Facebook ou no seu Twitter. E lá nesse textão você fala como Stalin foi covarde, como o ditador Stalin comunista foi covarde com aquele povo, deixando eles com fome, fazendo que o povo, inclusive, chegasse a virar canibais, comendo outras pessoas para não morrer de fome. Como Stalin foi covarde, privando o povo do alimento e prendendo aquelas pessoas que, escondido, iam comer algumas sementes ou restos de comida. E aí você faz um textão, você coloca 10 parágrafos, 5 páginas, e que no final você diz, muito covarde saber que aqueles soldados que usavam botas vermelhas agiam daquele jeito. Prato cheio para os checadores de fatos. E eles vão colocar um selo em frente à sua publicação, fake news. Lá na explicação eles vão dizer, olha, não procede. O que você falou não procede. Porque os soldados não usavam botas vermelhas, eles usavam botas cor goiaba. Então a agência de checagem de fatos é um prato cheio para que você taxe toda uma publicação, toda uma narrativa como mentira, quando na verdade ele pode pegar uma simples coisa e dizer que aquilo ali não procede. Essa é uma das atitudes que estão usando para emplacar verdade que eles acham convenientes e calar as verdades que eles acham inconvenientes na internet. Paralelamente a isso, governadores e prefeitos têm ido mais a fundo ainda tirando a sua liberdade, como por exemplo o direito à liberdade de expressão. Aqui no Ceará não foi diferente. O governador sancionou uma lei que eu votei contra na Assembleia Legislativa, uma lei anti-fake news durante a pandemia, ou seja, você não pode falar uma fake news durante a pandemia. Então, se hoje eu chegar aqui e dizer que o governador foi covarde ao desmontar o hospital de campanha antes do tempo, ele pode chegar e me multar, colocar uma multa de 3, 4, 5 mil reais e dizer que eu estou mentindo, porque o hospital de campanha não foi desmontado antes do tempo. Porque, de acordo com os indicadores e os gráficos, os cientistas e a ciência disseram que aquele momento ali poderia ser bem propício para desmontar um hospital de campanha. Quem é que vai julgar? O governo. Quem é que vai aplicar a multa? O governo. Quem é que vai sair ganhando com isso? O governo. Quando eu votei contra essa lei, muita gente que se diz, inclusive de direita, me criticou, dizendo, deputado, você é a favor da fake news? Eu falo, não. Porque não existe um tribunal superior da verdade. A verdade absoluta pertence a Deus e a ninguém mais. Fui criticado, mas pouquíssimas pessoas conseguiram entender o perigo de você colocar e jogar o direito da verdade na mão do governante, do governador. Então existe todo um método para que eles dominem a narrativa. E a partir do momento em que eles dominam a narrativa, que eles colocam o medo, que tem gente que aplaude as atitudes dos governantes e que quem fala contra é taxado como mentiroso, quem fala a favor é taxado como cientista, eles conseguiram aos poucos ir colocando na cabeça do povo essa narrativa. Aqui em Fortaleza, um dos únicos, aliás, o único local no Brasil onde as últimas manifestações pelo Brasil, pedindo direito de trabalhar e a liberdade, foi o único estado em todo o Brasil que houve manifestante preso porque estava na rua lutando pelos seus direitos. Vê só que absurdo. Eu presenciei um caso onde, ali na calçada do Exército Brasileiro, aqui em Fortaleza,
Tinham ali em torno de 100, 150 manifestantes com camisa verde e amarelo, bandeirinha, lutando pelo Brasil, dizendo que o governador era um ditador. De repente chega a tropa de choque aqui do estado do Ceará e o comandante bota uma caixinha de som, liga o microfone dizendo: vocês vão ter 10 minutos para sair, senão vão ter que usar de força policial. Eu fui falar pessoalmente com o comandante, eu disse: qual é o problema? É o distanciamento social? Eu peço para o povo ficar a 1 metro de distância um do outro. É a máscara? Eu peço para todo mundo usar máscara. Aí o comandante disse: não, o problema é que vocês estão em espaço público e o decreto proíbe que pessoas permaneçam em espaço público. Teve gente aplaudindo, que nesse dia mais de 20 pessoas foram presas. Teve gente aplaudindo. Mas tem gente que não entendeu que você paga imposto, você é um cidadão, o seu direito de ir e vir está na Constituição e você corre o risco de ser preso porque está na rua. Eu não tenho medo de dizer que entre todos os estados do Brasil, o estado do Ceará é o que está mais próximo de se tornar comunista, propriamente dito. As liberdades estão cerceadas. O direito de falar a verdade na internet não existe mais. Pessoas sendo presas porque estão lutando pelos seus direitos. E tem gente que consegue aplaudir. E eu acredito que é o meu papel e é o seu papel, como cidadão, abrir a mente do povo. E mostrar para eles que isso pode ser apenas uma amostra grátis do que pode vir pela frente. Eu trago aqui para o estado do Ceará. E eu vou contar aqui algo, relatar algo para mostrar o avanço da China comunista aqui no Ceará, do Partido Comunista Chinês aqui no Ceará, para que você entenda que, paralelamente ao cerceamento dos seus direitos e liberdades, estão cada vez mais avançando para ter um governo totalitário e para fazer a dominação de tudo, especificamente de tudo. Propriedade privada, propriedade particular, seu direito de trabalhar, de tudo. Se não, vejamos. E eu explico para vocês. No dia 25 de abril de 2019, o governador Camilo Santana, do estado do Ceará, eu mostro para vocês, foi à China e visitou, isso aqui é um site, uma matéria que está no próprio site do governo, visitou uma empresa de tecnologia chinesa chamada Dahua Technology. Tá aqui, olha, China, 2 pontos. O governo do Ceará firmará parceria com gigante da tecnologia em segurança. Preste atenção. Eu vou te mostrar como a sua liberdade está indo embora e como eles estão avançando para perpetuar isso. Ainda na mesma matéria, fala, segundo o governador Camilo Santana, e aqui está ele ao lado de alguns xing-lings, segundo o governador Camilo Santana, unir o trabalho que vem sendo realizado pelo Ceará com toda a experiência da empresa chinesa, garantirá ao Estado uma força ainda maior no combate ao crime. Ou seja, só para ficar claro, Dahua Technology é uma empresa que faz câmeras de vídeo monitoramento, reconhecimento facial, empresa chinesa. Isso aconteceu no dia 25 de abril de 2019. No dia 9 de julho de 2019, Secretaria de Segurança Pública e Superintendência da Administração Penitenciária se reúnem com representantes da empresa chinesa para fortalecer a criação de soluções na segurança pública. Mais uma vez, aqui foi o governador que foi à China, aqui foram os xing-lings que vieram ao Ceará, poucos meses depois. Representando qual empresa? Dahua Technology. Essa mesma empresa que eu acabei de falar para vocês. A Dahua veio nos apresentar alguns projetos, principalmente na área de videomonitoramento, e pedi para alinharmos uma reunião técnica. Isso aqui são matérias do próprio governo do estado do Ceará, falando em parcerias com uma empresa de videomonitoramento e câmeras, uma empresa chinesa. Preste atenção. 2020, ápice da pandemia, naquele momento em que todos os governadores estavam criticando o governo federal, sendo mais exato, dia 22 do mês 5 de 2020, enquanto estávamos aí passando dos piores momentos de enfrentamento ao Covid-19 aqui no Brasil, o governo do Ceará lançou um pregão eletrônico. Estou até aqui com o número.
Pregão eletrônico número 2020-002. O número do processo 019-23-613/2020. Lançaram um pregão eletrônico. Data de abertura das propostas, dia 3 de junho. Início da sessão de disputa de preços, dia 3 de junho. Nesse pregão eletrônico, tratava sobre uma aquisição de câmeras de vídeo monitoramento. Você vai entender o link que eu estou fazendo disso aqui com essas matérias que eu acabei de citar. Mais de 132 páginas continham nesse pregão eletrônico. Quase 70 mil palavras. E dentre essas 132 páginas, onde mostra os requisitos para que aquela empresa pudesse fornecer câmeras para o governo do estado do Ceará, entre essas 132 páginas e quase 70 mil palavras, continha apenas uma palavra que porventura posteriormente vier a mudar. E é por causa dessa palavra que eu venho aqui falar sobre isso para vocês. Em um dos requisitos, e isso continha na página 26, falava que a empresa tinha que fornecer câmeras que suportassem vídeos nos formatos H264, MJPEG, SVC, H265 e SVAC. Talvez você ainda não entendeu por que eu estou falando isso. Que fique registrado. SVAC, que é um dos formatos que o governo do estado do Ceará exigiu que essas câmeras tivessem suporte, SVAC, é um formato de vídeo de uso exclusivo do governo chinês. Ou seja, a partir desse momento em que o governo do Ceará lançou um pregão eletrônico com 132 páginas, já lançou com um vencedor. Quem? A Dahua, governo chinês, que suas câmeras suportam o formato SVAC. Obviamente, outras empresas que estavam competindo ou que pensavam que iam competir nesse pregão eletrônico, nessa licitação, entraram com um processo no Tribunal de Contas do estado do Ceará. E eles mesmos, essas empresas concorrentes, falaram, primeiro, as exigências estabelecidas que somente podem ser atendidas por um único fabricante, a Dahua, pois se trata da reprodução com alterações mínimas do catálogo da empresa. 2. Exigência de que diversos itens do edital sejam do mesmo fabricante. 3. Exigência do suporte a vídeo em formato SVAC, que é um protocolo do uso exclusivo do governo chinês. Quem está falando isso aqui não é André Fernandes, são as empresas que estavam tentando competir na licitação e que entraram no Tribunal de Contas do estado de Ceará, falando que esse pregão, essa licitação, já foi lançado com o vencedor, a Dahua, queridinha do governador do estado de Ceará. Ao final desse mesmo processo, o próprio Tribunal de Contas do estado de Ceará, esta gerência sugere o deferimento da medida pleiteada. O próprio Tribunal de Contas do estado de Ceará reconheceu que o protocolo SVAC não é utilizado nos produtos comercializados no mercado brasileiro, pois é de uso específico do governo chinês. E aqui ele fala sobre a fumaça do bom direito. O próprio Tribunal de Contas do estado de Ceará reconheceu que o governador lançou um edital para adquirir câmeras já com o vencedor, a Dahua Technology. E aí tu me pergunta, tá, André, mas e aí, ficou nisso? É por isso que tu tá falando que a China está avançando no Ceará? Calma, isso é só o começo. Paralelamente a esse pregão eletrônico em que o governo mandou e queria adquirir câmeras chinesas, ele mandou para a Assembleia Legislativa um projeto de lei. Número da proposição 42/2020, oriundo do Poder Executivo, que tratava sobre o quê? Veja só. Dispõe sobre o uso compartilhado em tempo real com o sistema de videomonitoramento da segurança pública estadual de imagens de câmeras privadas captadas no ambiente externo a imóveis, públicos e privados, situados no estado de Ceará e da outras providências. Se você não entendeu ainda, eu vou ser um pouco mais detalhista. Pensando nisso, por este projeto, propõe-se a instituição no estado de Ceará do regime de compartilhamento em tempo real de imagens captadas por câmeras privadas
com o sistema de vídeo monitoramento empregado da Segurança Pública Estadual. O governador querendo que, está aqui a assinatura do governador do estado do Ceará, querendo que câmeras privadas de condomínios, de lojas, de casas, câmeras privadas sejam obrigadas a compartilhar suas imagens em tempo real com o governo do estado do Ceará. Aí você fala, meu Deus do céu, que absurda essa proposta. Fazer isso justamente nesse momento que o governador quer comprar câmeras da China. Calma, que ainda tem mais. No teor do projeto, e isso aqui é o que me deixa mais indignado ainda, é que fala que, no artigo 2 do projeto, as empresas de segurança privada que captam imagens nos termos do artigo 1 desta lei, de imóvel público ou particular, obrigam-se a disponibilizá-la ao sistema de segurança, não podendo o contratante do serviço obstar o compartilhamento, ou seja, ele não pode negar o compartilhamento das suas imagens, da sua loja, da sua casa, do seu condomínio. Não só isso, no parágrafo único do artigo 2 fala, para os fins deste artigo, essas câmeras deverão, se necessário, adequar-se à tecnologia do sistema de videomonitoramento estadual. Ou seja, o governo do estado do Ceará não quer que somente compartilhem as imagens do seu condomínio, da sua loja, da sua casa, com o governo do estado. Ele quer que essas câmeras sejam adequadas às câmeras do estado do Ceará. Que câmeras são essas? As câmeras da Dahua Technology, que eu comecei falando aqui sobre. Ou seja, em plena pandemia, durante o momento em que o governador tira suas liberdades individuais, seus direitos individuais, lança um pregão eletrônico, já direcionado a um vencedor, que é a Dahua Technology, empresa chinesa de vídeo monitoramento e reconhecimento facial, e paralelamente a tirar a liberdade e lançar pregão para adquirir as câmeras, também lança um projeto para que o povo, no seu condomínio, na sua casa e na sua loja, troquem as suas câmeras pelas câmeras Xing Lings da China, para que sirvam para o governo do estado do Ceará. Ou seja, um olho que tudo vê. Se você leu George Orwell, 1984, conta a história de Winston, onde ele vive em um período onde existe um olho que tudo vê, ou as teletelas. Se você não leu, sugiro que você leia. E eu lhe pergunto, qual a diferença que nós, povo cearense, estamos vivendo diferente dessa história? Será que o povo não consegue entender o perigo que estamos vivendo? Claro, para a história ter um desfecho lindo e mais bonito e mais coerente, esse projeto de lei do governo do estado do Ceará foi para as comissões Constituição, a Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, como todos bem conhecem, é uma das comissões mais importantes de todas as casas parlamentares, e que teve o parecer favorável, como sendo algo constitucional. Como eu falei, para ser mais coerente, a deputada que deu um parecer favorável é uma deputada pertencente ao Partido Comunista do Brasil. Então aqui eu falei das liberdades individuais, do perigo que você está correndo, não só no Ceará, mas em todo o Brasil, e do avanço da China no estado do Ceará. Já te tiraram o direito de vir, já te tiraram o direito a trabalhar, o direito a tomar um banho de mar na praia, o direito a passear na rua a partir de tal horário exercido pelo governo do estado do Ceará. E não só isso, paralelamente, estão avançando para que na frente da sua casa, na frente da casa do povo cearense, das lojas do povo cearense, tenha uma câmera da China com reconhecimento facial, com vídeo monitoramento em tempo real. Se você não consegue entender o perigo que estamos vivendo, eu não sei mais o que eu posso fazer para mudar a tua cabeça, para mudar a tua ideia. Mas se você consegue entender, e se você concorda comigo, você conseguiu perceber o dano que podemos passar a qualquer momento, eu peço que você não fique calado, que você dissemine essas ideias. Que você compartilhe, que você fale, que você abra a mente do povo. Aliás, depois de que uma ditadura é totalmente executada, é muito difícil reverter. Então não se cale, faça a sua parte também.
Espero que esses minutos que falei aqui possam ter sido esclarecedor. Agradeço a sua atenção e desejo que Deus abençoe o nosso Brasil e abençoe a todos vocês que estão nos assistindo. Obrigadão.